Mano, tive que apagar umas milhões de coisas porque o meu armazenamento tá muito cheio. Meu celular tá explodindo já. Eu tenho que comprar o de 256, porque o meu é de 126 e não dá pra mim. Mas enfim, eu tenho que falar logo porque senão não vai dar tempo, eu vou ter que apagar mais coisas. Tá. Eu tava falando que mesmo lá, né, no início era muito difícil, mas que depois de tipo um mês eu parei de sentir isso. Que eu me senti, tipo, do lugar e hoje em dia tenho muita saudade de lá e tal. E preferia estar estudando lá do que aqui, né? Só que eu tô no Japão. Sei lá. Aí, ontem foi pro meu primeiro dia de aula e foi muito bom pra um primeiro dia de aula, né? Mas é porque a sensação acho que sempre vai ser a mesma em um primeiro dia de aula. Porque você não parece que é daquele lugar, né? Parece que você tá, tipo, se enfiando lá dentro. E, tipo, esse meu primeiro dia de aula, as pessoas me acolheram muito mais do que lá no Fernando. Porque as meninas falaram muito comigo, perguntaram várias coisas pra mim e tal, até me chamaram pra fazer algumas coisas. Mas, tipo, essa sensação, cara, sei lá, é a sensação de estar fora do lugar que é pra você, sabe? Tipo, naqueles momentos que você, que, tipo, não tem muito mais do que as pessoas ficarem falando com você, aí elas, ou, tipo, elas querem conversar entre si, né? Não querem conversar com alguém que elas não têm intimidade. E aí você fica, tipo, sei lá. Ai. Mas a escola é legal, eu acho que vai dar certo. Eu vou dar um mês pra eu falar depois. Que daqui a um mês eu vou estar de boa na escola, vou estar me sentindo, tipo, parte da escola, sei lá. Sabe, não vou estar me sentindo mais desse jeito que eu tô me sentindo. Mas aí ontem à noite eu fui dormir e eu fiquei de boa o dia inteiro, sabe? Mesmo, né, me sentindo assim, eu tava de boa. Aí eu fui dormir e aí eu não sei, eu comecei a chorar, que eu deitei, eu comecei a pensar e eu comecei a chorar. E aí eu dormi chorando. E aí hoje de manhã eu perdi a aula, porque eu acordei 5h55. E eu pego o ônibus às 6. E aí eu levantei, minha mãe e minha irmã chegaram mais ou menos nesse horário, uns 3 minutos depois. E aí minha mãe brigou muito comigo e tal. E aí eu fui correndo pra lá, né? Me arrumei rapidão e fui correndo pra lá. E eu cheguei lá 6h03, 6h04, 6h04. Então, tipo, quase que deu, sabe, ainda. Porque ontem ele chegou 6h03. Então, né, talvez poderia ter pegado, mas não deu. E indo, eu me senti até num dorama, porque na hora que eu saí pra fora, eu saí chorando um monte, assim, sabe? Porque minha mãe brigou bastante comigo e eu já tava me sentindo assim sobre a escola, né? Mas aí eu chorei um monte. E depois que eu voltei também, ela brigou mais comigo. Aí eu fiquei pra lá, elas ficaram aqui no quarto, eu fiquei pra lá pra eu... Ela mandou estudar e tal. E aí eu deitei assim, comecei a chorar mais e dormi. Aí depois eu acordei, aí eu fui estudar. Aí um pouquinho depois eu chorei um pouquinho também. Enfim, chorei bastante e aí bateu umas 6, eu acho. Não, umas 5, 4 horas. Me deu um ânimo... Não, até antes até, eu acho. Me deu um ânimozinho, sabe? E aí eu fiquei, tipo assim, motivada. E aí do nada virou agora o meu negócio que eu vou estudar muito. E vai dar tudo certo na minha vida. E aí a escola tem uns negócios que oferece, tipo, de apoio pra estudar pra fora, fazer faculdade fora. E eu achei muito legal. E eu quero muito. Eles fazem pra os Estados Unidos, pra Inglaterra e pra Austrália. E pra mim, que já sei falar inglês bem, já, né, facilita 10 vezes mais. E aí eu quero fazer isso. E aí agora é minha meta é isso, né? Eu vou estudar, vou ser diferente de como eu era no Brasil. Mas enfim, chorei bastante de saudade e acho que mais pra frente eu vou chorar ainda. Talvez hoje ainda chore um pouco, eu não sei. Pra falar a verdade, que eu chorei bastante, né? Talvez amanhã depois da aula eu chore. Mas é isso. E aí hoje eu nem vou dormir porque tô com medo de perder a aula de novo. E aí, E aí amanhã talvez eu iria assistir o Homem-Aranha com as meninas da escola, só que aí minha mãe não deixou mais, por causa que eu perdi a aula hoje. Enfim, é isso. Tô me sentindo mal ainda e tal, só que bem melhor do que antes e acho que as coisas vão dar certo. É só questão de tempo. Até tudo dar certo. E no dia que eu cheguei aqui, tipo, no dia que eu cheguei mesmo aqui em casa,
Depois a gente tava muito cansada, eu tava muito suja, eu tomei um banho. Depois que saí do banho, eu dei uma encostada assim no chão e fiquei deitada. E começou a me dar uma sensação, tipo, nossa, cara. Tipo, eu tô aqui e vai demorar muito tempo pra eu ver todo mundo lá do Brasil. E o Brasil é a minha casa, vai demorar pra eu ir pra casa, sabe? Mas, tipo, ao mesmo tempo eu tô aqui vivendo o meu sonho. Eu não sei, tipo, eu não sabia direito o que sentir, sabe? Só que eu tava sentindo uma sensação, tipo, muito louca, assim, muito overwhelming. Mas é. Ai, ai, uma sensação, tipo, foi realmente a hora que eu percebi. Acho que a ficha caiu de verdade. Que, cara, eu não vou mais ver meus amigos, minha família e tal, sabe? Não vou mais ver, tipo, todo o ambiente que eu estava acostumada. Não vou mais viver isso. E vou ter que construir uma coisa nova agora, sabe? Tipo, do início. Enfim, foi muito louco. Mas vai dar tudo certo. Me deu até vontade de chorar agora. Mas é isso. Tchau. Mais pra frente eu vou trazer notícias melhores.